Fala pessoal, tranquilo, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês o início de uma série que me pedem muito, mas muito, há bastante tempo já, que é a de Rust, né? A gente vai tratar de ferrugem aqui, mas nessa série não vamos nos limitar apenas para ferrugem. Vamos também falar de outras, qualquer tipo de envelhecimento, como também poeira, pneu murcho, né? E aqui, já aproveitando falando do pneu, vou mostrar para vocês como fazer esse envelhecimento em cada parte do carro e de diversas formas diferentes, são dezenas de técnicas que existem. Então a gente vai tratar da carroceria, do chassi, do interior, do acrílico, da roda, tudo que vocês puderem imaginar. É obviamente, né, que como esse aqui é o primeiro episódio, eu vou começar pelo mais básico, o que é mais acessível, que é a tinta acrílica. Porém, não se enganem, tá? Dá para fazer muita coisa massa com tinta acrílica. O problema é que as pessoas normalmente não ensinam na sua totalidade. Então, eu vou trazer para vocês o entendimento completo de como funciona a ferrugem, de como funcionam as técnicas e suas variações. Entendendo tudo isso, vocês conseguem se desenvolver muito melhor. Além do fato que eu vou trazer para vocês uma técnica minha para poder transformar a ferrugem com tinta acrílica, que é algo 2D, em algo 3D de fato. Não é uma falsa aparência de profundidade, realmente dá profundidade para a miniatura. Então a gente vai ter, por exemplo, deixa eu ver se consigo mudar a câmera para dar um zoom legal aqui para vocês. Olha só. Então a gente tem realmente como se fosse um aço apodrecido. Dá para fazer muita coisa massa, voltando para a câmera, legal, dá para fazer muita coisa legal com a tinta acrílica. Lembrando, pessoal, de ficarem atentos a esse som, pois ele significa que alguma legenda com informação adicional ou correção foi inserida no vídeo. Então, povo, obviamente que se o vídeo gira em torno da tinta acrílica, qual que é a primeira coisa que vocês vão precisar? Tinta acrílica, isso aí. Então, vocês podem tanto comprar tons prontos, como por exemplo eu tenho aqui um marrom comum e eu tenho também um marrom, na verdade isso aqui é um cerâmico, né, que é um marrom avermelhado, vamos dizer assim. Ou vocês podem aproveitar tintas das cores primárias, daquele básico mesmo, para poder fazer uma mistura e chegar nesses marrons ou em diversas outras variações. Então, do que eu estou falando? Basicamente, para você fazer esses marrons, a gente vai precisar disso aqui, ó. São esse conjuntinho de tintas, né? Na verdade, o laranja aqui entra até como um opcional. Com essas 4 você já consegue ir muito longe. Não só para chegar no marrom, como também vocês criarem várias variações de marrom. Então vamos deixar aqui para trás. Agora um detalhe, vocês devem ter notado a tampinha, né? Aqui ó, verde e azul. Ambas são tinta acrílica, só que a diferença é que uma é brilhante e a outra é fosca. Na verdade, inverti. Uma é brilhante, a outra é fosca. Isso no final das contas não vai fazer muita diferença pra gente, tá? Mas vocês devem ficar atentos porque existem algumas embalagens que são com tampa rosa e cinza. A rosa é PVA, a cinza é de tecido. Posso usar elas, já que elas são mais fáceis de encontrar em loja física do que a tinta acrílica? Podem, tá? Normalmente eu falo para vocês, né? Não recomendo que usem elas para detalhamento ou na aerografia, porque a qualidade delas é inferior à da tinta acrílica. Mas como aqui a gente tá, a ferrugem, ela é uma sujeira em cima da miniatura e na verdade essas propriedades inferiores elas podem até vir a calhar, podem usar, não tem problema. Só precisam ficar atentos, tá? Que vai dar variação de efeito, vai dar variação em tudo que a gente for fazer, a depender da tinta que vocês usam. E a depender da técnica também que vai usar, vai dar variação não só pelas tintas, mas também entre as cores. Já vou explicar isso para vocês, isso acontece principalmente nessa técnica que eu quero trazer para vocês, né, de ferrugem 3D. Mas vamos continuar, deixar elas aqui de lado. Agora o outro ponto essencial é uma esponjinha, que eu posso tanto, eu estou usando essa esponja tirada desses blocos que eu uso para diorama também, mas vocês podem usar aquela parte amarela da esponja de cozinha. Só é interessante que vocês peguem uma esponja nova, porque ela vai estar com a estrutura um pouquinho melhor. Agora, essas são as ferramentas essenciais, é o que é necessário. Agora vamos para o que é extra, o que vai auxiliar vocês ou vai permitir usar técnicas alternativas. Basicamente é pincel, então eu estou trazendo para vocês 3 tipos de pincel. Um é de cerda dura, né? Então esses que a gente acha em qualquer canto mesmo. Um é de pelo bem macio e a outra é um pincel que já está todo picotado, mas é um pincel fino qualquer, tá? De pelo também, ó. Esse aqui é um 000 que foi picotado. Então dê preferência para pincéis velhos também, porque o Rush não tem que se preocupar muito com precisão. Outro ponto interessante vai ser, obviamente, um lugarzinho para você limpar o pincel, caso você vá usar. Um potinho para misturar as tintas e a gente criar as variações do marrom. É claro que vocês podem improvisar aí qualquer canto para poder fazer isso também, se vocês não tiverem um pote. Para fazer a diluição, a gente pode tanto usar água quanto usar Vidrex e ambos vão dar efeitos diferentes. Eu vou explicar isso para vocês também no decorrer do vídeo, onde a gente usa cada um. E uma fonte de calor. Aqui eu estou usando um maçarico, ele é para a técnica que eu mencionei para vocês.
pode ser um isqueiro também. E se quiserem acelerar o processo de cura, pode ser usada uma fonte de calor suave, tá? Então, como por exemplo, um secador de cabelo. Eu vou já explicar isso também mais pra frente. Por último, às vezes pode ser necessário, dependendo do que vocês forem fazer, um verniz acrílico fosco, tá? Isso aqui é realmente só para uma situação bem específica que eu vou também explicar mais tarde. E eu quase ia esquecendo, na verdade, o último vai ser esse aqui, que é lixa. Aqui, normalmente eu recomendo essa lixa esponja, né? Então é uma lixa bem macia, vocês encontram na internet para comprar em qualquer canto, é bem baratinho. Mas pode ser usado a lixa comum também. Como eu falei, são extras, tá? O essencial é a tinta acrílica e a esponja. O resto é opcional. Então, povo, agora a gente tem o material, mas como que a gente vai fazer a ferrugem? Primeiro de tudo, vocês têm que entender o que é a ferrugem, tá? Como o próprio nome já meio que dá uma indicada, ferro, né? Ferrugem, ferro. A ferrugem nada mais é do que um processo de transformação, tá? Uma degradação que ocorre no ferro, isso inclui também aço, porque aço nada mais é do que ferro mais carbono, em que o ferro é transformado em óxido de ferro, tá? É uma combinação com oxigênio e que acaba criando aquele efeito que de certa forma às vezes é bonito, né? A gente está tentando imitar aqui na miniatura, mas é algo péssimo para o carro, porque afeta ele, né, quando está muito avançado estruturalmente. O problema é que para que ocorra esse efeito de ferrugem, né, esse óxido de ferro, nós precisamos de uma miniatura, precisaríamos pelo menos de uma miniatura que tem ferro. As nossas miniaturas não possuem ferro, elas são feitas de uma liga de Zamac, tá? Então a oxidação que ocorre nelas não é de óxido de ferro, não é ferrugem. Quando elas oxidam, ocorre a oxidação do zinco presente no Zamac e o efeito é completamente diferente. Não é aquele amarelado, aquele marrom, é algo bem mais escuro, é um preto, né, uma pretidão que dá na miniatura. Quem já cromou miniatura, né, através de, né, cromou, entre aspas, através de polimento, sabe o que acontece se você deixar sem uma proteção, por exemplo. Ela fica toda preta e isso é a oxidação do Zamac. Então, como a gente não tem como alcançar isso naturalmente, temos que imitar, e para fazer uma imitação digna, uma imitação coerente, precisamos nos basear nos carros de verdade. E aí que está o primeiro passo. Vocês precisam pesquisar na internet, tá? De preferência, até vocês podem tentar pesquisar, por exemplo, aqui eu tô com uma Kombi, apesar de ser customizada, mas eu posso ir lá na internet pesquisar Kombi enferrujada ou, né, Kombi abandonada, e vocês vão analisar o que? Os pontos de ferrugem. Vocês podem fazer isso tanto por referência online ou podem pensar de forma mais lógica. Por exemplo, imagine que essa miniatura está aqui, é um carro de verdade e está no meio do tempo. O que acontece com o tempo? Passa sol, né, de um canto para o outro, passa chuva, e a ferrugem ela vai ser mais agressiva nos pontos onde acumula água e obviamente fica exposta ao sol. Então eu posso analisar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um pincel para mostrar para vocês. Eu posso ver que aqui daria um ponto de ferrugem, aqui nos cantinhos das janelas daria ponto de ferrugem, o vão das portas daria ponto de ferrugem. Se, por exemplo, esse body kit fosse feito de metal, né, na verdade até pelo próprio recorte que é feito no metal para poder fazer os body kits nos carros de verdade, isso aqui seria um ponto de ferrugem. Então vai olhando tudo isso aqui, ó, no farol, em volta, né, bem aqui em volta. Nesses pontos é que vocês devem prestar atenção. Isso significa que só neles vai ocorrer ferrugem? Não, tá? Pode ocorrer ferrugem, por exemplo, aqui no meio, que é uma chapa lisa. Mas o que normalmente vai fazer com que aconteça ferrugem nessa área? É o excesso de exposição, né, a um ambiente agressivo, que seria esse sol-chuva, ou, por exemplo, algum batido, algo que desse um início. Então, se você tem um lascadinho na pintura do carro, né, falando do carro na vida real, tem um lascadinho na pintura, ali vai ser um lugar que vai poder começar um ponto de ferrugem. Se tem uma rachadura, por exemplo, de algum batido, esse tipo de análise que vocês devem fazer para depois começar a pensar, ok, eu tenho já os pontos em que eu sei que vai ter que fazer a ferrugem, agora depois que eu já planejei onde vai ser minha ferrugem, eu vou começar a fazer ela. Até porque se vocês fizerem de forma aleatória, pessoal, não vai ficar realista, não importa o quão bem vocês façam a ferrugem de vocês, não vai ficar algo realmente legal, vai passar um pouco de estranheza às vezes. Depois que entendemos o local onde ocorre a ferrugem, né, os pontos principais, precisamos entender como que funciona a ferrugem. Para quê? Para entender a tonalidade que a gente vai usar em cada nível. Tá? Então a ferrugem a gente vai trabalhar com vários níveis e com uma mistura muito grande de várias variações de marrons, mas precisamos também saber a que sequência vamos usar. Então, por exemplo, o que é uma ferrugem mais leve? Uma ferrugem mais leve é como isso aqui, ó. Então ela é um marrom mais clarinho, né? Às vezes mais um pouquinho avermelhado, mas quando a gente tem uma ferrugem mais pesada como essa, já começa a aparecer o quê? Vamos dizer, entre aspas, pontos pretos, que seriam buracos na lataria, ou até mesmo uma coisa bem mais avermelhada, bem mais agressiva. Então, sabendo disso, então vocês vão poder pensar
onde vai ter a ferrugem mais forte, onde vai ter a ferrugem mais fraca. Aí com isso a gente sabe que cor usar em cada local. Então vou trazer para vocês aquela miniatura lá do começo. Ó, isso aqui foi uma miniatura que eu fiz rapidinho, só para poder mostrar mais ou menos para vocês. Então eu fiz um acúmulo aqui, ó, bem nessas bordas. Olha só o que eu falei para vocês. Ó. Aqui é onde poderia ocorrer um acúmulo, né? Além de quinas, também quinas são lugares propícios a dar ferrugem. Olha só. Então tem que ficar atento a isso. E nunca a gente vai usar, tá, só um tom ou só 1 ou 2 tons de tinta para poder fazer a ferrugem ou deixar eles se misturarem completamente, porque senão a gente vai ter uma coisa muito uniforme e se a gente tiver um marrom uniforme nós vamos ter barro e não uma ferrugem. Trago aqui para vocês 4 cores que eu gosto de usar, tá? E elas estão separadas aqui, ó, uma linha aqui no meio, porque normalmente eu começo com uma base geral e depois eu vou ajustando nas outras cores mais claras. Então começo com uma cor mais escura, eu tenho aqui 2 variações, né? Um marrom claro, quer dizer, um marrom mais clarinho, mas ainda assim escuro, e um outro marrom bem escuro mesmo. E depois que eu faço a base com eles, que seria aqui dessa parte, né? Olha só, eu faço uma base geral, deixa eu ver se consigo focar. Faço uma base geral por toda a miniatura, eu faço uma aplicação dos mais claros. Eu tenho que tomar cuidado com o quê? Para não ficar tampando completamente a ferrugem que está por baixo, né? E também com cores muito fortes. Então, cores, por exemplo, muito avermelhadas, tá? Uma ferrugem muito avermelhada, ela chama demais atenção, ela pode estragar a sua ferrugem. Então, a gente vai fazer ela em quantidades bem menores. A miniatura que eu vou usar de base para ensinar vocês vai ser esse portezinho Gulf. Vou desmontar ele. Então não precisa, tá? Não tem uma necessidade extrema de desmontar a miniatura, mas isso vai facilitar demais vocês para fazerem todo o efeito de ferrugem. Primeira coisa que vocês podem fazer, tá? Colocar como opcional aqui para vocês. Eu não vou fazer aqui porque essa miniatura foi invernizada depois, então esse decalque aqui não vai sair de jeito nenhum. Mas eu vou trazer essa aqui, ó, que é uma outra miniatura. Isso aqui é um opcional bem legal, tá? Vocês podem, por exemplo, deixa eu pegar um cotonete, um óleo de banana e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma dica extra que eu vou colocar, não tem a ver com tinta acrílica, mas ajuda para o envelhecimento da miniatura. Usem o óleo de banana para poder tirar um pouco do decalque, que vai dar um bom ar de envelhecimento. Olha só que show. Então eu vou tirando aqui um pouco, dá uma falhada, só que eu não tiro tudo, ó. Isso aqui já é o suficiente. E façam isso com a miniatura de vocês. Esse aqui é só um exemplo de um extra que vocês podem fazer que vai ajudar bastante. Mas isso vocês precisam fazer, antes de vocês começarem a ferrugem. Vamos voltar para a nossa miniatura. E agora vou trazer as tintas. Eu posso tanto começar direto do marrom e ir trabalhando em cima dele, ou eu posso fazer o marrom caso eu não tenha, né? Caso algum de vocês não tenha. Que daí eu vou usar laranja, branco e preto. E talvez, né, eu precise dar uma trabalhadinha com amarelo para poder dar uma neutralizada, né, ajudar a neutralizar um pouquinho isso aqui. De qualquer forma, pessoal, caso vocês não tenham, eu não tenho laranja, eu consigo fazer uma mistura do laranja, né, no caso, mistura do amarelo e vermelho, transformando do laranja, depois do laranja para o marrom, indo assim. Olha, até dá, só que tem que ter noção de que conforme vocês vão fazendo cada vez mais mistura com as tintas, ela vai se perdendo um pouquinho nos tons e não vai chegar onde você quer. Então é sempre bom cortar bastante caminho. Tá? Então, se vocês puderem, já compra um marronzinho, deixa ele pronto, que daí trabalha em cima dele. A chance de dar algum problema é bem baixa. Ou se não, tenho pelo menos um laranja para vocês conseguirem trabalhar, né? As tintas aqui básicas. Mas tenho, né, pelo menos no mínimo um laranja. Se eu tentar fazer o laranja em cima disso aqui e ir tentando chegar nesse marrom, eu não consigo chegar nesse marrom que está aqui. Então vamos lá. Deixa eu misturar aqui o laranja, tentar chegar próximo desse marrom aqui rapidinho com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir chegar, não com precisão, mas de qualquer forma, é só para mostrar para vocês que dá para fazer marrom, né, com o laranja. Vou colocar aqui, vou colocar bastante já. Quando a gente vai fazer esse processo mais básico, como eu falei para vocês, usando só o essencial é a esponjinha. Quando a gente vai usar a esponjinha, não é para diluir essa tinta, tá? É para ver ela grossa assim mesmo. Agora a gente vai dessaturar e escurecer. Tá? O que é dessaturar? A gente misturar com cinza. Como que a gente vai escurecer isso aqui? Deixa eu agora dar uma limpada no pincel. Sempre secando bem o pincel também, para que não comece a diluir essa tinta sem querer, né? Porque fica com água aqui no pelo do pincel. Agora coloco o preto. Então, vamos lá, misturar aqui. Fazer um tantinho aqui primeiro. Ó, já chegamos no marrom, só que é um marrom bem carregado. Um
marrom bem alaranjado. Então a gente tem que ir dando uma neutralizada nele. E aqui a gente dá uma espalhada aqui no fundinho do pote para pegar com a esponja. Como que vai ser agora? Pegamos a esponja, damos uma torcidinha de leve, tá? Não é para repuxar, é só a gente vai dobrando, fazendo ó, um abaladinho aqui, uma bolinha e dá uma chunchada aqui, ó. Agora vamos na miniatura. Eu deveria ter fechado os acrílicos, não fechei, mas tá bom, vamos lá. E eu vou pontilhando, olha só. Tem que tomar cuidado para não deixar ele raspar, tá? Então não pode criar um efeito de movimento. Olha só, eu vou aqui por baixo, ó, encaixando na caixa de roda e a própria esponja vai depois ajustando e fazendo o pontilhado ela mesma. Olha aqui que legal. Olha só. Só que aqui tá ficando fraquinho, né? Tem pouca tinta, precisamos de mais tinta. Para fazer mais tinta, né, para fazer os próximos, eu já vou usar o marrom mesmo, normal. E só dar uma escurecida nele. Sempre que fizer uma camada, tá, da ferrugem, a gente precisa deixar ela secar. Então pode deixar ela secar normalmente, ou se tiver um secador de cabelo. E daí, nesses casos em que for usar calor, não pode estar com a miniatura montada. Tem que estar desmontada, senão vai prejudicar o acrílico. Ou até mesmo o plástico. Com o soprador de cabelo vai aquecendo um pouco, logo a tinta acrílica ela vai dar uma fosqueada e vai estar pronta para uma nova camada. Olha só como está ficando a nossa ferrugem. Aqui não ficou legal, né? Essa partezinha aqui. Como que eu posso fazer uma limpeza se eu não gostei da ferrugem? Eu posso tanto pegar vamos ver aqui, um cotonete. Olha só, eu posso molhar ele na água. Ou eu posso, e daí é mais eficiente ainda, umedecer ele. Na verdade, vocês não vão molhar na água, né? Vão só umedecer no Vidrex. O Vidrex a gente vai usar depois para outra coisa, mas ele é ótimo para tirar tinta acrílica. Ele funciona como se fosse um removedor. Então, ó, eu posso ir passando ele aqui nas áreas que eu não gostei da ferrugem que eu fiz. Só o único problema, pessoal, é que se vocês começarem a limpar áreas muito densas, ó, ele vai deixar uma marca bem drásticas, né? Não vai ficar essa transição, esse degradê legal que fica usando a esponjinha. Então a gente vai ter que tirar um pouquinho mais do que normalmente a gente tiraria, para depois voltar com a esponjinha e consertar. Olha só, agora já melhorou, né, o aspecto. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Olha só que massa que fica essa ferrugem. Só que isso aqui é o mais básico do básico, tá? Isso aqui é o mais básico do básico. Aqui, na verdade, aqui em cima não ficou tão massa para base, né? Na verdade, algumas pessoas já vão gostar assim. Aqui ainda eu considero incompleto, porque ele está muito claro. Aqui embaixo já está melhor, aqui está bem mais escuro. A ideia é essa. A primeira camada ela tem que ser mais escura. Então aqui eu dei uma vacilada, eu deveria ter colocado um pouquinho mais de preto e feito ela mais escura, mas ok. E agora o que eu faço? Olha só os tons. Vamos pegar aqui. Se a gente faz os tons escuros, precisamos ir agora para os tons claros. E como aqui já está um pouquinho mais claro do que normalmente eu faço a base, eu já vou aproveitar como se tivesse feito o tom neutro claro e vou fazer só o avermelhado. Agora eu vou pegar o meu cerâmico que já está pronto, para não ficar perdendo muito tempo, com mistura. E nessa tinta que é bem mais forte, né, ela vai chamar bem mais atenção, a gente precisa ir tirando os excessos. Precisamos tirar os excessos. E depois a gente vem, deixa eu ver se já foi o bastante, acho que já foi o bastante. Depois a gente vem e passa aqui por cima. Ó, agora já dá para ver uns pontinhos vermelhos, uns pontinhos avermelhados, olha só. Umas áreas avermelhadas. Aqui na frente não ficou tão legal, não gostei tanto dessa ferrugem, mas aqui atrás já ficou melhor. Ó. Já está mais dentro da escala, né? Aqui está manchadão, aqui não está muito legal. Aqui está mais bonito, principalmente aqui ó, na coluna, olha só. Aqui deu até uma escorridinha, né? Eu acho que foi até o cotonete que acabou tirando, mas até que ficou legal, né? Até que ficou legal. É sempre importante também, pessoal, vocês não deixarem que fique, ó, não pode ficar azul aqui dentro, tá? Não pode ficar, que senão vai ficar estranho. Essas áreas, justamente essa dobra que teria, no caso, ferrugem, bastante ferrugem. Ó, a maçaneta aqui é uma área que teria bastante ferrugem. Só que a maçaneta não tem como a gente ficar, né? Deixa eu tirar aqui dessa câmera, pronto. Não teria como a gente fazer uma mini espuminha e só ir pontilhando na maçaneta. Então o que a gente vai fazer ali? Vamos com o pincel mesmo. Agora eu vou pegar aquele pontilhadinho e a gente vai fazer uma segunda técnica. O que acontece às vezes com chuva, né? Carro enferrujado na chuva. Ele começa a dar aquela escorrida, aquele efeito de escorrido de ferrugem. Então a gente vai pegar
Novamente o marrom, eu vou pegar um potinho limpo, porque aquele ali já está muito sujo, vai ficar difícil de vocês visualizarem. E agora sim nós vamos diluir. Enche de Vidrex, a gente vai fazer como se fosse um wash, só que com o marrom. E tem que deixar ele bem aguado, porque a gente não quer um escorrido, né, sólido de marrom. Queremos algo, vamos ver, eu acho que assim já tá bom. Vamos ver, aqui no próprio pote. Acho que agora tá bom. Pintar, fazer um escorridinho aqui para baixo, ó. Ah, agora sim, agora sim. E a gente pode fazer isso em outras áreas também, ó, né? O que acontece agora? Ele vai secar e ele vai ficar bem fraquinho. Só que olha só, quem for mais atento percebeu que isso aqui não tá tão legal ainda. Ainda tem algo de estranho. Por quê? Olha só o que acontece aqui, né? Uma ferrugem extrema, aqui também uma ferrugem extrema aqui na frente, mas bem aqui no 68, ele tá claro, tá como se fosse novo. Ó, esse azul tá tudo, aqui o resto, né, a parte que não foi afetada pela ferrugem, tá um azul lindo. E não é o que acontece na vida real, quando o carro ele degrada por inteiro. Então, uma forma da gente consertar isso, deixar todo o carro ambientado nesse estilo Rush, é a gente fazer um wash geral, tá? E aqui que vocês vão ver bem a diferença que tem entre um wash com água e um wash com Vidrex. Por quê, pessoal? Quando a gente quer fazer um realce dos detalhes, que a gente quer que a água infiltre nos detalhes e a tinta se deposite no fundo dos detalhes, né, para dar aquela sensação de profundidade, né, dar um realce realmente, queremos que o líquido que a gente está usando, o diluente, tenha uma tensão superficial alta, então ele se puxe, né, um puxe o outro. Agora, quando a gente quer que o líquido que a gente passa, né, o diluente, a tinta, fique por toda uma área geral, inclusive nas superfícies lisas, a gente precisa de um líquido, né, um diluente que não tenha uma tensão superficial tão alta como a da água. E daí entra o Vidrex. Então, a gente poderia também colocar uma gotinha de detergente, por exemplo, para quebrar essa tensão. Mas, já que eu estou com o Vidrex aqui, vamos fazer isso. Então, pegar novamente um outro potinho e dessa vez não vamos fazer com marrom, vamos fazer com preto. Então mistura, coloca aqui o Vidrex. Dessa vez vamos pegar o pincel, ó, esse pincel chato, né, com cerdas grossas e colocar, deixa eu pegar aqui da tinta mesmo, aqui tem que diluir mais. Agora entramos num ponto legal, olha só. O ponto é esse aqui, ó, pessoal. Não ficou com umas marcas de pincel muito clara, também não deu aquele preenchimento como se realmente fosse pintar a miniatura. Ele já começou a entrar nesse ponto real de wash, ó. Ele conseguiu se agrupar nos vãos aqui da porta e já está se puxando. Só que como a tensão superficial do Vidrex é bem menor, então ele não se puxa para valer. Aqui, em vez de dar um banho de tinta na miniatura, a gente vai tirar o excesso e vai fazer esse movimento aqui, ó. Se, né, pensando no sentido da gravidade, vamos puxar ele assim, ó. E dar uma limpada no pincel. Daria até para dar uma diluída um pouquinho maior. E daí a gente não teria que ficar tanto nesse esqueminha de limpar pincel, mas nesse ponto a gente já consegue seguir. Já dá para brincar. Por que tem que ser no sentido da gravidade? Porque a gente está fazendo como se fosse um escorrido. Um escorrido do sentido da sujeira que ela vai acompanhando a miniatura, né? Na verdade vai acompanhando a chuva. Então a gente faz isso. Olha só, e é só deixar secar agora, né? Tirando os excessos aqui. Na verdade pode até deixar alguns excessos. Por exemplo, se começar a se acumular tinta só nesses vãozinhos, na verdade é vantagem pra gente. Não precisa ficar depois fazendo um wash de novo só para os vãos. Mas deixa secar e vamos ver como que fica. Pronto, já secou. E olha só, como aqui o azul tá límpido, né? Tá um negócio bem novo. E aqui a miniatura já tá bem envelhecida, né? Só isso aqui já ficava massa já na miniatura. Agora eu vou fazer um wash aqui nos detalhes da miniatura, só nos vãos, para deixar eles bem mais fortes. E né, vou trazer o resultado para vocês. E já vou fazer de novo agora toda essa ferrugem, só que em cima disso aqui. E tem a nossa miniatura com o wash, né, dos dois tipos, um feito com Vidrex e outro feito com água. Com água eu uso para poder fazer esses vãos aqui, que daí a água se comporta um pouco melhor. E, né, olha só, refazer agora com essa mesma ferrugem que está aqui e aqui na coluna, agora desse lado todo, para mostrar como que fica a combinação dos dois. E depois a gente vai acrescentando mais coisa ainda. E estamos aí, olha só com a nossa miniatura. E olha só a diferença que dá, né, de você
fazer só a ferrugem e mais nada, né? Fazer ela perdida aqui no meio e você contextualizar ela, vamos pôr assim, né? Dar aquela escurecida na miniatura, evidencializar alguns detalhes. E olha só que massa, né? Aqui eu falei para vocês que eu tinha feito a base muito clara, aqui eu já acertei, fiz a base mais escura e é claro que aquele fundinho ajuda. Vamos ver, eu vou botar um macro aqui para vocês conseguirem enxergar bem de perto. Olha a importância da variação de tons, né? A gente tem uns marrom mais avermelhados, uns mais claros, temos uns, né, mais neutros, outros mais fortinhos aqui, olha só, por todo canto, sempre focando, ó, deixa eu pegar um pincel para facilitar e mostrar para vocês. Opa, quase que eu tô fazendo nojeira aqui do lado, fora da câmera. Mas olha só, né, sempre nas partes em que é realmente mais propício a ter ferrugem, ó, aqui nesses detalhes, onde pode pensar que onde tem muito detalhe na miniatura é onde teria mais ferrugem no carro. E é isso aí, olha só. E também, outra coisa que eu fiz foi fazer essa parte interna aqui, ó, das janelas. Eu pintei, aqui foi com pincel mesmo, porque não tem muito como ir com a espuma, mas eu peguei, por exemplo, olha só, o tom escuro que eu usei, um marrom bem escuro mesmo, aqui é um tom claro, e depois eu usei a própria cerâmica pura para fazer a parte mais avermelhada. Para fazer o interior aqui das janelas, na verdade a minha câmera tá maluca aqui, mudando entre a câmera normal e o macro. Mas para fazer o interior das janelas eu fiz com o marrom mais escuro, né? Com uma mistura mais escura que eu tinha. Que daí ele não vai ficar com aquela bordinha azul interna aqui que não faz nenhum sentido, sendo que deveria estar tudo enferrujado. Só que olha só, vamos lá. Vamos pensar um pouco, tem como melhorar isso aqui? Tem como melhorar ainda mais isso aqui. Meu Deus, eu tenho que parar com isso aqui, peraí. Opa, agora sim, minha câmera, pronto. A minha câmera estabilizou. Então, como que a gente pode melhorar ainda mais essa miniatura? Vamos pensar. Uma coisa que a gente não fez desse lado e tinha do outro é o escorrido, né? Só que aqui o escorrido não ficou tão legal. Então, vamos refazer desse lado e agora todo esse fundo vai ajudar a gente a ter um negócio melhor. Olha aí, ao contrário daqui que tinha ficado muito forte, né? E o fundo muito colorido acaba deixando o negócio, né, todo esse escorrido muito artificial, aqui a gente já tem algo bem mais natural. Né? Ainda não secou totalmente, dá para ver um pouquinho de brilho, mas olha só, é esse tipo de coisa que a gente quer. Tem como melhorar mais ainda? Tem como melhorar mais ainda, vamos preparar. Então vamos lá, agora está na hora de eu mostrar para vocês a técnica que eu desenvolvi aqui na oficina e o que a gente precisa para fazer ela, para transformar essa nossa ferrugem bidimensional em uma ferrugem tridimensional. Vamos pegar um potinho, aqui que pode ser um desses sujos mesmo, pegar a nossa tinta, cadê agora? Não, essa aqui não, marrom. Temos que fazer uma base escura e neutra, tá? Então, lembrem disso aqui, ó. Uma base escura e neutra, tá nesse canto, seria mais ou menos algo disso aqui, só que isso aqui tá muito escuro, tá? Então, pensem, por exemplo, pode pegar essa mesma base que vocês usaram, só que dá uma leve clareada nela. Por quê? O que a gente vai fazer depois vai acabar escurecendo no meio do processo. Então, vou pegar aqui esse marronzão, vamos escurecer um pouco, mostrar para vocês mais ou menos o tom que eu faço do marrom. Aqui eu acho que tá legal. Vamos ver como que fica. Tomara que eu tenha acertado o tom, né? Isso aqui vocês não tem que se preocupar tanto. E agora começa uma corridinha contra o tempo, tá? Agora deixem perto de vocês o maçarico ou o isqueiro. Tomara que meu maçarico, né, tá com pouco gás. Tomara que ele não me deixe na mão. Deixa eu até deixar ele preparado. Fechou. Molhar o pincel. Pode encharcar bem aqui o pincel, tá? Pegar bastante tinta. Olha só o quanto que eu peguei. E vamos depositar aqui no fundo. E não espalhem muito, deixem com bastante relevo essa tinta, tá? Deixem com bastante relevo essa tinta. E nem esperem, não precisa nem limpar o pincel, já queima. Oh, vamos lá. Cuidado só para não se queimarem, né? Se você for criança, peça para um adulto fazer isso para você e assopra. A gente assopra só para poder dar uma esfriada, mas já queima de novo. E pegamos o nosso pincel de cerda mais rígida, tá? E secamos bem, ele não pode estar molhado de jeito nenhum. E raspamos. É isso aí, pronto. O que aconteceu aqui, pessoal, é que a tinta, ela criou uma bolha. Agora eu vou ter que voltar para o macro para vocês.
a tinta ela criou uma bolha e a gente queimou essa bolha e ela ficou oca. Quando a gente passa o pincel, a gente acaba tirando essa casca de fora e criando esse efeito, essa textura com relevo. Então, olha só, é realmente como se tivesse comido o metal. Então, ele está com uma textura bem massa e é só fazer isso por toda a miniatura. Então, deixa eu tirar do macro para a câmera não ficar o tempo todo alterando e mostrando, né? Ficar confundindo vocês. Só que a gente precisa primeiro, tá? A gente precisa que a tinta tenha bastante relevo e uma fonte de... Ah, meu pai, não pode deixar a tinta secar, ó. Aqui, meu maçarico tá vacilando comigo. A gente não pode deixar a tinta secar naturalmente. E por que eu fico intercalando entre soprar, foca, soprar e usar o maçarico? Porque se a gente só usar o maçarico, corre o risco depois de quando passar um pincel seco para tirar essa casca, ter tinta molhada lá dentro. E daí acabou-se. Isso aí estraga todo o processo e pode acabar tirando a ferrugem que está por baixo também. Então, vamos pegar o nosso pincel e mais uma textura. Agora eu vou voltar para o macro. Mais uma textura feita. Olha aí, que legal que fica. Então, vou ir fazendo isso em outras partes da miniatura e mostrar para vocês depois. E pronto, pessoal. Vou voltar aqui com o macro para vocês e mostrar as partes que eu fiz. Fiz aqui em cima, olha aqui. Fiz aqui na porta. Aqui embaixo vocês já tinham visto, né? Aqui atrás também eu acho que já tinha mostrado para vocês. Fiz aqui na frente. Fiz aqui embaixo, olha só, ó, as porosidades que cria. Parecendo realmente uma ferrugem. Olha só que massa, cara. Obviamente, tomem cuidado ao fazer isso. Se você for menor de idade, for uma criança, por favor, peça para os seus pais fazerem isso, né? Isso se eles deixarem, porque é uma ideia meio maluca. Mas o resultado é ótimo. E assim, pessoal, alguns devem estar pensando, tá, se queima a tinta, dá essas bolhas, será que a tinta que está embaixo, aquela ferrugem que a gente fez, não vai ser estragada pelo maçarico? Aí que tá. Não, tá? Por que eu falo que tem que ser rápido? Porque esse efeito só ocorre quando a tinta tá líquida. Não ocorre quando a tinta tá seca já. Então eu posso passar o maçarico aqui, ó, tranquilo. Ele não vai embolhar aquela ferrugem que a gente já fez. Não tem problema. Obviamente, tá? Se a gente ficar mexendo muito com o maçarico aqui... primeiro, ele vai começar a torrar a tinta e deixá-la muito escura. Então, usa de referência a base que você já usou aqui antes, né, primeira camada, mas pode dar uma clareada de leve porque ela já dá uma escurecida. E segundo, ele vai esquentar, tá, o corpo da miniatura, porque isso aqui é metal. O metal conduz calor. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então tem que tomar cuidado a hora de segurar. Só que se você fizer nesse tempo que eu tô fazendo, não vai correr risco de se queimar nem nada do tipo. Por favor, só não seja besta. Eu já fiz isso, tá? De ir queimar aqui, ó. Tá, ó, a direção do dedo. Isso, meu Deus, isso aqui dói quando é com maçarico. De qualquer forma, pessoal, o que vocês acharam dessa técnica? Massa, né? E olha só, povo, vou passar uma técnica extra ainda pra vocês. O que está faltando aqui nessa miniatura? O que acontece às vezes quando a ferrugem está muito, mas muito intensa, além de comer o metal, né? Ele atravessa, a gente às vezes vê o carro com um buraco na lataria. Como aqui a intenção não é fazer algo extremo, é fazer algo acessível, a gente vai ter que tentar imitar esse efeito, nesse buraco, dar um efeito com a própria tinta acrílica, que o episódio de hoje é só com tinta acrílica, né? Todas essas técnicas aqui são só com tinta acrílica. Então eu vou pegar meu preto, tem um preto fosco aqui, e vamos lá, pegar um pincel fininho, vou pegar o mesmo pincel que eu estava usando antes em outra situação. De novo, sem diluição mesmo. E agora, qual que é o esquema? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho para vocês. Opa, vai ser complicado aqui que agora eu vou ter que enxergar pelo próprio celular. E vou fazer uns pontinhos com preto, ó, espalhados. Só vocês têm que lembrar de não exagerar, tá? Não façam... Eita, que nem eu acabei de fazer. Deixa eu tirar aqui. Tá bom, ficou com um pretinho ali, mas tá bom. Aqui dali dá pra tolerar. Vou fazer um pretinho aqui. Às vezes faz vários pontinhos juntos, ó. Aqui não. Ai, Cristo amado, tô tentando enxergar pelo celular, é complicado, povo. Calma aí, paciência comigo. Porque eu tô tendo que olhar pela tela do celular. Eu não tenho noção nenhuma aqui de profundidade. Aqui tá bom, vamos lá, deixar assim mesmo. Ó, que nem aqui, ó. A gente fez aquele efeito 3D, né? Com aquela técnica que eu mostrei pra vocês. Podemos fazer um pontinho dentro desse efeito. Eu vou tentar ver por fora aqui, ó. Aqui. Faz aqui na lataria por dentro, ó. Então, é isso aí. E aqui na frente um pouquinho também. Aqui eu vou fazer só um. Lembrando que esse escomido que dá, né? Quando atravessa o metal, que é o que a gente está tentando imitar aqui,
tem que pensar que vai ocorrer onde o metal é mais fino, ou metal mais fino não, mas onde a lataria é mais fina, onde vai ter uma corrosão muito extrema. Então geralmente vai ser nesses pontos mais embaixo da miniatura, né? Mais embaixo do carro. Nas quinas, como aqui, por exemplo. E é isso. Não exagerem muito, não façam muito pontilhado, que senão ele não vai ficar legal, não vai ficar realista, tá? Isso aqui é só realmente um disfarce, um extra. Vou secar aqui e mostrar pra vocês. Prontinho, olha só. É algo bem sutil, tá? É um negócio bem sutil. Façam pontos bem pequenos, quanto menor, melhor. E ele vai ficar assim meio desapercebido mesmo, mas é aquela coisa, são detalhes extras. Você não precisa fazer isso, isso aqui é realmente só se você quiser. E aí, o que acharam? Vamos agora guardar esse aqui e seguir. Agora eu quero ver quem que foi um bom inscrito, foi um bom novo customizador e prestou atenção no vídeo, hein? Em que percebeu que alguns itens da lista não apareceram aqui nas técnicas. Por quê? São complementares, mas eu vou mostrar para vocês. Primeiro foi a lixa, né? A lixa esponja que eu mostrei para vocês. Não precisa ser esponja, mas ser esponja ajuda bastante. E o verniz acrílico fosco. Em que situação a gente usa eles? A esponja, existem técnicas não para ferrugem, mas para outras coisas de envelhecimento da miniatura, que a gente usa a lixa e fica bem massa, mas eu não vou dar spoiler agora não, isso aí ficou para outro vídeo. Onde a gente vai usar nessa situação a lixa esponja, ou uma lixa normal? Para promover a aderência. Promovendo a aderência, a tinta se prende melhor na miniatura, resiste mais a desgaste. Então, a tinta acrílica, isso vale para PVA e de tecido também, se a gente ficar pegando a miniatura o tempo todo do expositor ou segurando, e a longo prazo ela vai desgastando e vai perdendo um pouco. Geralmente, quanto mais relevo ela tem, mais fácil é de ela sair depois, a menos que esse relevo tenha sido construído aos pouquinhos, né? O problema da lixa é o quê? Ela vai tirar também os decalques, então tem que ficar prestando atenção nisso. Se você quer, é um extra só de curiosidade, não tem necessidade, mas se você quiser pode dar uma passadinha antes, lá na primeira etapa, antes de tudo. Agora, onde entra o verniz acrílico fosco? Se por acaso você gostou demais da pintura que você fez, da ferrugem que você fez, e quer envernizar para proteger de vez, beleza. Só que normalmente esses vernizes, eles são brilhantes, e não existe ferrugem brilhante. Ah, mas eu tenho um verniz fosco, então vou passar o fosco inteiro na miniatura. Ok, se a ferrugem for como essa, fica legal. Agora, se a ferrugem for mais pontual, não fica tão show, porque a pintura do carro, originalmente, ela é brilhante. Então, vai ficar um pouco estranho ela ser uniformemente brilhante, né? Então, perde até aquele... O legal é você ter o fosco da ferrugem em cima do brilhante da miniatura, né? Mesmo que esse brilhante seja perdido um pouco. Aí que entra o acrílico fosco. Depois que você passou o verniz brilhante, né? Entra só nesse caso de verniz brilhante, você pode passar esse acrílico fosco com um pincel, diluído ou não, né? Dá para passar ele tranquilo. E ele não tem aquele problema de que, se você, por exemplo, pegar um verniz spray ou algum de aerógrafo como poliéster ou PU e depois atritar com um pincel, ele vai virar um removedor de tinta. Isso aqui não, você pode atritar que ele não vai tirar. É muito difícil ele tirar alguma coisa, então pode ir sem medo. Vamos fazer isso aí, vamos lá. Vou depositar aqui um pouquinho na tampa mesmo. Uita, exagerei. Mas tá bom. Vamos lá, só um pouquinho, passa aqui, ó, e passo geral na miniatura. Isso. Isso aqui vai ajudar na proteção do que eu fiz? Vai ajudar, mas não esperem muita coisa, tá? Como se fosse um verniz de... Opa, começou a tirar um pouquinho. Mas não esperem muita coisa, como se fosse um verniz de spray mesmo. Olha só que massa. Podem ver, eu fui passando e ele não foi tirando dessas áreas aqui, ó. Mas aqui em cima ele foi, ó. Aqui provavelmente não teve quase nada. Aqui em cima é o PU, por isso que ele não prendeu. Olha só que engraçado, povo. Lembra quando eu falei sobre aderência? Aqui embaixo, ó, é verniz da Hot Wheels. E ele é um verniz com péssimo acabamento, então ele segura bem a tinta. Aqui em cima foi o verniz PU que eu uso, que é o 8050, que é extremamente liso, ele fica um espelho. E olha só, gruda nada a tinta. Isso aqui provavelmente com água já sairia. É uma pena, né? Mas tá bom. Vocês não precisam se preocupar tanto. Se tiverem algum medo, se tiverem, não, eu não quero de jeito nenhum que tirem, é só passar bem de leve. E evitem ficar fazendo assim, né? Passa só uma passadinha assim, ó, tranquilo. E pronto, olha só. Tá bem fosco. Como eu fiz uma camadinha bem fina, não tampou os detalhes. Aqui ele só arrancou, né, novamente, porque ele tava com uma superfície que tava praticamente polida. E, olha aí. Às vezes ele não vai ficar tão legal, como eu falei, porque é interessante ter uma variação de brilho. E quando a gente passa um verniz por cima, ele unifica o brilho. Mas ainda assim fica massa. Ainda assim fica bem legal. Vou mostrar pra vocês a diferença que dá. Ó. Lembra que aqui a gente invernizou fosco e aqui não, né? Então, tentar remover essa tinta daqui, ó. Olha só. Saindo no dedo, né? Eu tô aproveitando essa área porque se eu fizer aqui, ó, ele não vai remover
Porque, como eu disse, aqui é o verniz original da Hot Wheels, a aderência se dá melhor. Aqui não, aqui é um PUzão que ele é bem liso mesmo, então ele acaba dando nada de aderência, né? Uma lixa aqui ia ser bem-vinda. Agora, aqui que tá invernizado, olha só, vamos ver se ele dá uma protegida boa. Olha aí, ó. Nada. Aqui que é um lugar que tem relevo, deveria estar saindo, igual saiu lá, e não sai. Lembrando também que não há necessidade de vocês fazerem essa ferrugem inteira na miniatura. Vocês podem fazer algo mais pontual, mas usando essas técnicas que eu mostrei para vocês, que aqui eu trouxe o extremo, né, uma forma que a gente usa tudo que dá, vocês podem ir adaptando para o que vocês quiserem. Às vezes é só um pontinho pequeno de ferrugem, às vezes vocês querem fazer a miniatura inteira uma ferrugem pura. E se eu quiser fazer com que 100% da miniatura esteja enferrujada, pega as técnicas que eu mostrei para vocês da esponja, né? Isso, claro, só envolvendo essa parte manual, né? Uma parte básica, acessível, sem aerógrafo, sem nada, sem spray. Vocês vão simplesmente ir... Opa! Saiu voando! E fazendo aquela técnica em toda a miniatura, em toda ela, fazendo aquela base mais escura, depois aplicando uma mais clara ou uma mais forte, né, mais avermelhada, sempre tomando cuidado para ter um equilíbrio, porém não deixando ficar uniforme. Lembre-se, se a gente fizer um marrom uniforme, isso aqui vira barro, não vai ser ferrugem. Então, pessoal, o que vocês acharam das técnicas que eu mostrei para vocês? Gostaram? Bastante coisa legal, né? Ficou bem show, eu gostei do resultado. E olha só a comparação, eu dei uma limpada no outro lado com a original, né? Então, sai dessa coisa bonitinha aqui, limpa, né? Como se fosse um carro nunca usado para um carro que foi usado para valer e infelizmente abandonado. Então, olha só a diferença que dá. E olha aqui, eu falei para vocês, né? Do PUzão, olha só como tá esse reflexo aqui, ó. Tá com os arranhõezinhos, né? Porque foi usado. Mas para vocês verem como é liso e o porquê que saiu tão fácil a tinta aqui em cima, né? Tá muito liso. Então é isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, esse aqui é um vídeo, né, para ser bem acessível, então eu trouxe realmente tudo só relacionado com tinta acrílica. Que eu lembre, eu passei tudo, né? Se eu esqueci de alguma coisa, eu trago em outro vídeo. Se vocês tiverem alguma técnica, vocês sabem que podem falar comigo. Eu também posso mostrar nos vídeos depois de testar, né? Dando os créditos para quem teve a ideia. De qualquer forma, temos muitos episódios ainda pela frente, né? Então vamos abordar outras coisas, outros estilos de ferrugem, né? Outros materiais que a gente pode usar para fazer ferrugem. E como eu falei, vai ser não só ferrugem, vai também envolver poeira, pneu murcho, a gente vai desgastar a miniatura, arrancar pedaços dela. Então tem muita coisa aí pela frente, muita coisa para explorar. Se vocês gostaram desse vídeo, é só deixar um gostei. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou como eu falei, se vocês tiverem alguma técnica que queiram compartilhar, é só deixar aí no campo dos comentários. Ou me enviar um e-mail que tem aqui na descrição. Caso queira apoiar o canal e ver mais vídeos como esse, é só se inscrever. Valeu e até a próxima!